Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Bom, pessoal, mais uma aula para vocês aqui no YouTube, mais uma aulinha de geografia para o 7º ano. Nós temos aí o conteúdo na tela sobre os territórios indígenas e a questão das comunidades do campo, pescadores, ribeirinhos, caiçaras indígenas e de caboclos, tá? Então assim, ó, galera, esse conteúdo aí é bem tranquilo, bem rápido, bem fácil, vou tentar não me estender muito, não tem muito texto também, o texto que vocês vão precisar tem na internet e também vai ter no portal lá da prefeitura para vocês darem uma olhada. Para quem não faz parte deste grupo, desta nossa união aqui que a gente está fazendo no município de Tijucas, sejam muito bem-vindos também para poder participar e assistir esse vídeo, quem sabe vocês vão precisar em algum momento da vida de vocês, beleza? E territórios indígenas. Então, assim, para quem não sabe, galera, os índios, né, já existem aqui há muito tempo, há muitos anos já, né, praticamente quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses, né, já existia índios aqui, né. Então, assim, galera, o que vocês têm aqui é um mapa na qual mostra ali a região que está em verde no mapa, são as regiões, territórios indígenas, tá? Graças aos territórios indígenas, nós temos aí a preservação da fauna, da flora, né, do meio ambiente, porque eles tentam preservar da melhor forma possível, ou seja, eles só utilizam o que a floresta, o que a mata tem, né, a oferecer. Eles não vão degradar, não vão derrubar árvore, não vão fazer nada. Tá? Graças a isso, galera, como está escrito aí no texto que vocês estão vendo no quadro, então nós temos, ó, graças a castanha, ele conseguiu preservar a castanheira, a pupunha, o cacau, babaçu, mandioca e a araucária. A araucária você vai encontrar só na região sul do Brasil, então significa que nós temos territórios indígenas também no sul do Brasil, tá? Então nós temos alguns, nós temos um aqui perto, em São José, um pouquinho antes de Florianópolis, se vocês passarem na estrada, vocês vão encontrar ali uma reserva indígena, um território indígena daqui da região. Aqui nós temos um exemplo dos territórios indígenas que favorecem, né, a questão da preservação, basicamente todos eles favorecem, e eu botei aqui na apresentação para vocês um mapa do estado de Santa Catarina e nós temos alguns territórios indígenas, tá? Eu vou passar depois para vocês no comentário ali nos detalhes do vídeo, da onde eu tirei isso, para vocês poderem pesquisar, e tem um monte de território indígena no Brasil inteiro, tá? Então, alguns exemplos aqui, nós temos exemplo do TI. O que é TI, professor? TI é abreviação de territórios indígenas, tá? Então nós temos ali o TI Mangueirinha, que fica lá na região norte do Brasil, ou seja, fica lá na Bahia, no caso a região nordeste, fica lá na região nordeste do Brasil. E nós temos o TI Barra Velha, que fica aqui na região sul, que ajudou bastante a preservar a Mata Atlântica, tá? E também a questão das araucárias, beleza? E se vocês olharem, se 100% da nossa Mata Atlântica, do nosso território virgem ambiental, né, nossas florestas, árvores e assim por diante, 100% de tudo isso, mais de 80%, né, dessa vegetação não está sendo protegida de forma alguma, ou seja, digamos que está à mercê de ser devastado, de ser destruído, e nós perdemos uma floresta, perdemos o meio ambiente, podemos perder várias coisas, né, um lado extremamente negativo disso daí. Então assim, ó, terras indígenas, os índios só têm apenas 7% de toda a terra que nós temos ali, né, a questão de vegetação, florestas e assim por diante. Eles só cuidam, eles são responsáveis apenas por 7%. Tá? As outras informações do gráfico ali seriam áreas de proteção ambiental, áreas de proteção integral, ou seja, galera, o Brasil está com 80% das suas florestas e matas totalmente desprotegidas. Qualquer um pode chegar lá, qualquer um entre aspas, né, mas pode chegar lá e construir uma casa, um prédio, uma cidade inteira e literalmente não vai se importar com a questão do meio ambiente. Como ocorre a demarcação das terras, ou seja, como é que o governo vai pegar o território, né, a mata, a floresta, e vai determinar qual é a parte para o índio, qual que pertence ao índio. Na verdade, isso aí tudo deveria pertencer ao índio, né? Mas infelizmente o homem branco veio na época da colonização e roubou tudo, infelizmente. Então vamos lá, galera. Então são pelo menos aí 8 regras, são 8 passos que o governo deve proceder para poder chegar e falar, não, essa área de uma tribo indígena tal. Tá? Eu não vou ler, não preciso ler, porque assim, tá na tela para vocês, podem dar um pause para ler com calma,
isso também tem no conteúdo de vocês, isso tem na internet, então eu só deixei aqui para vocês terem uma noção. Então, são 8 procedimentos que ele tem que executar, justamente para ele poder ter acesso a isso, ao governo legalizar, né, que aquela área, aquela região é um território indígena, beleza? Então, assim, ó, é bem legal, bem interessante, e uma regra que tem, não é bem exatamente uma regra, mas se vocês pararem para analisar, e no texto explica, não é obrigatório seguir esses 8 passos sequencialmente. Ele pode executar o primeiro um passo, depois o outro, e assim por diante, tá? O que importa é que ele tem que preencher o pré-requisito desses 8 campos aí, tá? Se não fizer, não vai dar certo. É uma burocracia por algo que, poxa, já era dos índios, né? Então, o que vocês têm aí é um gráfico, né, uma tabelinha bem simples de como era a população indígena na época de 1500 para trás, ou seja, na época que o Brasil foi descoberto. Eles não têm uma quantidade exata, uma população exata, tá? Mas eles estimam que tinha aproximadamente 5 milhões de indígenas no território brasileiro. Ou seja, é índio pra caramba, ou seja, era um país, já tinha uma formação cultural, né? E assim por diante dos índios que existiam no Brasil. E o que aconteceu? De 1500 para cá, você vai ter o quê? Aproximadamente 900 mil indígenas, tá? Ou seja, mais de 4 milhões de nativos foram mortos, né? Infelizmente, isso foi o que aconteceu com a nossa população indígena, sendo que deveria ser eles que deveriam estar governando o nosso país, eles são os donos da nossa terra, né? A terra não é nossa, é deles, mas infelizmente é isso que aconteceu, galera. A colonização veio e matou todo mundo, infelizmente, ou grande parte, né, de 5 milhões para 900 mil, é uma quantidade bem grande de mortos, né? Terminando a parte indígena, nós temos as outras comunidades. Nós temos os pescadores, né? Comunidade de pesca, galera, vocês veem bastante essa comunidade no litoral, né, do país, ou em regiões que possuem rios, lagos e lagoas, né? E que tem um modo de vida totalmente voltado para a pesca. Bom, aqui na nossa região nós temos o pessoal que mora em Bombinhas, em Itapema, né, esse litoral Florianópolis, São José, Palhoça. Não vou dizer que todos que moram lá são pescadores, mas existem comunidades dentro desses municípios. Eu falo com conhecimento de causa, eu moro em Porto Belo e já morei em Bombinhas. Eu sei que nesses 2 municípios nós temos algumas comunidades de pescadores, sim, tá? Quem quiser ter interesse, dá uma passadinha aqui na região que vocês vão encontrar alguns pescadores que vivem só disso, galera. Só dependem da pesca para poder sobreviver, para poder comer e assim por diante. Vamos lá, pessoal. A comunidade dos caiçaras, pessoal, no caso é uma mescla, né, dos colonizadores portugueses com os indígenas, ou seja, alguns portugueses que resolveram ter famílias, né, se casar com indígenas, né, com índias, né, ou às vezes com índios, né, dependendo se é uma portuguesa, mas isso era pouco provável, era mais provável os portugueses, os homens, se casarem com as mulheres indígenas. Então o que acontece? Eles têm uma forma de vida baseada em agricultura itinerante, ou seja, eles não plantam no mesmo terreno, eles plantam numa região grande, né, numa determinada área, perto da sua residência, e eles vão plantando conforme precisa no momento, tá? Eles dependem da pesca e também do artesanato. Aqui na nossa região a gente quase não vê tanto, mas existe também, tá? Existe na região norte de Santa Catarina, ou seja, você vai encontrar mais ali em São Francisco do Sul, Itapoá, tem alguns, né, algumas comunidades tradicionais caiçaras. Tem aqui também na nossa região, mas não tão forte. Nós vamos encontrar também Rio de Janeiro, São Paulo e no Paraná também, tá? Então assim, ó, é bem legal, é uma cultura muito boa, muito interessante, bem legal de se conhecer, tá? Povos ribeirinhos, pessoal. O que são os povos ribeirinhos, galera? Os povos ribeirinhos que vocês vão ver aí são aquele tipo de povo, aquela comunidade que vive nas proximidades de rios, ou seja, a imagem já está mostrando aqui como é que funciona o povo ribeirinho, tá? Como é que é a vida do povo ribeirinho aqui, né? Eles praticamente dependem da pesca artesanal, então eles saem de manhã bem cedinho, tentam pescar o peixinho para poder almoçar, jantar, comer, viver a vida deles, né? E eles também têm pequenos roçados, ou seja, o que é pequenos roçados? É aquele terreninho do quintal de casa, quem mora em casa, tem aquele quintalzinho lá no cantinho de casa e quer plantar uma cebola, uma alface, um tomate, né? Muitas mães fazem isso, muitos avós fazem isso. Imagina isso para sobreviver a uma família. E nós temos aqui também as comunidades dos caboclos.
né? Os caboclos antigamente era a designação do indígena brasileiro, ou seja, os índios que né, existem no Brasil por um período da nossa história eram chamados de caboclos. Tá? Só que esse termo entrou em desuso há muitos anos. Tá? Outra coisa, a gente não vai encontrar os caboclos aqui na nossa região, né? Você vai encontrar somente na região norte do Brasil, ou seja, lá na Amazônia e alguns estados da região norte e nordeste. Então, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, está aqui na nossa listagem bem certinho. Tá? O termo refere-se a pequenos produtores familiares da Amazônia que vivem da exploração dos recursos da Amazônia, ou seja, é basicamente como se fossem os indígenas, né? Então, o que acontece? Eles dependem do que a floresta dá para eles em troca. Então, eles constroem umas casas bem simples, bem básicas, perto de rios ou às vezes dentro da floresta mesmo, mas é bem básico mesmo, né? E eles só dependem daquilo ali, tá? E em algumas cidades nós temos também uma população muito forte disso, mas é a região norte e nordeste. A gente quase não vê por aqui. Bom, galera, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu fiz o mais curto possível, fiz o mais direto possível, porque eu estou fazendo um vídeo muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar algumas recomendações, não sei se em cima, embaixo, dos lados, eu vou deixar algumas recomendações de vídeos para quem tiver interesse em assistir. As atividades relacionadas a esse tema da aula já vai estar no portal, para quem quiser assistir, tá? E não se esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal. Quem quiser deixar um comentário, fique à vontade sobre o tema. Eu respondo no próximo vídeo da melhor maneira possível, tá? Um abraço a todos, fiquem em casa, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, falou, até mais, galera. Tchau, tchau.